Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, dando continuação ao nosso conteúdo de Química Analítica, hoje nós vamos trabalhar com volumetria de precipitação. Então, a volumetria de precipitação, para que nós possamos entender ela, nós precisamos de alguns pré-requisitos. O primeiro deles, vamos relembrar o que se trata da técnica de volumetria. Então, lembrando lá que nós vimos na última aula, a volumetria, né? Na volumetria nós temos uma reação em que nós temos dois reagentes, um deles é o titulante, é o qual nós sabemos a concentração desse reagente. Temos também o titulado, que é o qual nós não sabemos a concentração, que nós vamos determinar. A volumetria ela tem alguns aspectos bastante importantes. O primeiro deles é que ela precisa ter reação simples, ter a estequiometria conhecida e apresente mudanças físicas. Então, essa reação que acontece na volumetria, ela precisa apresentar esses três tipos de informações, tá? Para que nós possamos quantificar a concentração, então, do analito, tá? Na volumetria, nós utilizamos substâncias que são chamadas padrões primários, tá? Então, lembra que o padrão primário, é o reagente que precisa seguir algumas especificações de pureza, certo? E aquelas substâncias que não são padrão primário, elas podem ser padronizadas. Como que nós fazemos isso? Pela verificação de dois pontos. O final, que é o quê? A visualização da mudança, e o ponto de equivalência, no qual nós calculamos, por meio da estequiometria, a quantidade de produto formado, né? E nós temos dois tipos de volumetria, a volumetria direta e a volumetria de retorno. Então, a volumetria direta é aquela que eu adiciono o titulante no titulado e verifico o volume gasto desse titulante, e a de retorno é aquela titulação em que nós calculamos o excesso de um determinado reagente. Então, na volumetria, nós temos algumas reações. Então, como nós já falamos que a volumetria ela é um método que é feito por meio de reações químicas, né? Então, nós temos alguns tipos em relação a isso. Nós temos a volumetria por precipitação, que é o nosso foco de hoje. Na volumetria de precipitação, nós temos o ponto final, é a formação de um precipitado. O titulante geralmente é uma substância que forme compostos insolúveis. O mais utilizado deles é o nitrato de prata. E o analito que essa técnica consegue determinar são alguns ânions. Tá? Temos também a volumetria por neutralização. Então, é uma volumetria que envolve uma reação entre um ácido e uma base. E aí nós temos, se o nosso analito, por exemplo, for uma base, o nosso titulante vai ser um ácido. Se o nosso analito é um ácido, o nosso titulante é uma base. Então, uma reação entre ácido e base que nós chamamos de volumetria por neutralização. Temos a volumetria por complexação. Então, a volumetria por complexação envolve a formação de um complexo colorido. Então, nós enxergamos uma mudança de cor no ponto final, assim como na neutralização. O titulante dessa volumetria geralmente é o EDTA, que ela é uma substância que forma complexo, e os analitos para esse método são metais. E por último, nós temos a volumetria por oxirredução. Então, o ponto final nós conseguimos ver quando ocorre a reação de oxidação e também de redução. Então, um titulante utilizado, nós temos outros também, mas citando um exemplo aqui, nós temos o permanganato de potássio, e um analito que é possível fazer por meio dessa volumetria de oxirredução, é a quantificação de peróxido de hidrogênio. Então, moléculas que sofram oxidação e redução podem ser determinadas por meio dessa volumetria. Então, focando na volumetria de precipitação,
que hoje é o nosso objetivo. Então, o que nós temos em relação a ela? Então, nós temos a formação de compostos pouco solúveis, né? Temos a formação de sólidos. O titulante, como eu já comentei, o mais utilizado é o nitrato de prata e por conta disso, esse método de precipitação é chamado de método argentométrico. O cloreto de sódio é utilizado como padrão primário porque o nitrato de prata não é um padrão primário. Então, ele precisa ser padronizado, como nós já vimos. E o NaCl, ele é utilizado nesse caso, ou seja, o cloreto de sódio, como padrão primário para a padronização do nitrato de prata. Então, se nós formos fazer, quando utilizamos essa prática, né, essa técnica para fazer a determinação de algum composto, de algum analito, nós precisamos primeiro preparar a solução de nitrato de prata, efetuar a padronização, aí sim fazer a técnica com a amostra, tá? E os analitos que podem ser determinados, então, por exemplo, cloro, bromo, né, o íon cloreto, o íon brometo, o íon iodeto, o íon tiocianeto, o cianeto, e também eles são chamados o que? De pseudoaletos, tá? Porque eles têm uma proximidade, algumas características acabam sendo semelhantes aos halitos, e também ácidos graxos. Então, antes de nós iniciarmos diretamente na precipitação, nós precisamos lembrar de alguns pontos bastante importantes. Um deles é o equilíbrio químico. Por quê? Na reação de neutralização, assim como na ácido base, toda a volumetria, ela tem por base as suas reações o equilíbrio químico. Então, só para nós relembrarmos um pouco de equilíbrio químico, então nós temos, né, representando por meio de um gráfico a velocidade de uma reação pelo tempo, onde os reagentes estão sendo consumidos e os produtos estão sendo formados, até que chega um momento que essa velocidade ela permanece igual, né? Então, quando nós temos velocidades iguais, nós dizemos que nós atingimos o equilíbrio. Então, quando a velocidade com que a reação direta acontece, ou seja, do reagente para o produto, deve ser igual à velocidade da reação inversa, ou seja, do produto para o reagente, certo? E aí envolve alguns parâmetros que nós estudamos já, como o princípio de Le Chatelier, que é o deslocamento do equilíbrio, né, por meio de uma perturbação, os ácidos e bases que nós vimos, ácido fraco, ácido forte, a questão do pH de ácido forte, de ácido fraco, né, em relação à sua dissociação, e também do pH de substâncias salinas. Então, tudo isso está relacionado com o equilíbrio químico. Então, nós também ainda pensando no equilíbrio, mais relacionado com a nossa titulação por precipitação, é o equilíbrio da solubilidade, tá? Então, lembra que no equilíbrio, todo equilíbrio tem uma constante. Então, no caso da solubilidade, a nossa constante é chamada de KPS, ou seja, constante do produto de solubilidade, ou constante da solubilidade, que significa o equilíbrio entre o sólido e seus íons dissolvidos. Então, como por exemplo, o quê? Aquele medicamento, o hidroximagnésio, ou leite de magnésia, né, que é utilizado para queimação estomacal. Então, vejam, ele é uma base, né? Ele, digamos que ele é um sólido, né? Por que que eu sei isso? Então, quando nós temos ele em solução, nós temos a ionização da sua molécula em cátion, Mg2+, e ânion, OH-, certo? Só que o que acontece? Sempre já vem como recomendação nesse frasco agitar antes de usar. Por quê? Se você for observar, ele fica muito concentrado branco na parte inferior do frasco e o líquido por cima. Porque ele possui um KPS, ou seja, a constante do equilíbrio do sólido com os seus íons dissolvidos é muito pequena.
Então, se dependendo do valor da constante desse equilíbrio, se ela for muito pequena, quer dizer que a tendência em essa substância se dissolver é muito baixa. Então, a tendência a ela ficar no estado sólido é maior. Então, por isso que vem essa informação do agite antes de usar. E aqui, então, por exemplo, como que nós fazemos a constante, né? Então, a constante do equilíbrio, esse valor, ele vem a partir do quê? A partir da solubilidade molar, por isso que está representado na forma de concentração. Então, a solubilidade molar dessa substância, ela se dá, então, ela indica para nós qual que seria o valor do KPS, certo? Então, essa concentração que nós temos dos íons em solução, tá? É ela que nos vai dar o valor desse KPS. Então, quanto menor o KPS, lembra como que eu tenho essa referência? Pelo valor do expoente. Quanto mais longe de zero, menor é o valor, né? Então, aqui nós temos a solubilidade molar. Então, quanto menor o KPS, menor a solubilidade. Então, por exemplo, aqui, né? Numa reação, suponhamos uma reação de padronização do nitrato de prata. Então, nós preparamos essa solução e queremos saber se essa concentração realmente, né, está adequada, se é isso mesmo que nós temos. Então, vamos reagir com cloreto de sódio, por exemplo. Então, o cloreto de sódio vai vir aqui no Erlenmeyer e o nitrato de prata na bureta. Então, nós temos o quê? O nitrato de prata aqui, o cloreto de sódio aqui. Então, vai formar o quê? Cloreto de prata e nitrato de sódio. Então, vejamos. O cloreto de prata, ele possui um KPS de 1,6 vezes 10 a menos 10. Então, isso significa que a solubilidade molar desses íons nos dá esse valor, um valor um pouco baixo, né? Então, nós podemos pensar, será que vai formar sólido? Qual dos dois produtos eu sei que vai ser o sólido? Vamos observar o KPS do nitrato de sódio. Vejam lá, 1,06 vezes 10 a segunda. Então, significa o quê? O KPS do nitrato de sódio é um KPS bastante alto em relação ao KPS do cloreto de prata, menos 10 e 2 positivo. Então, o que significa isso? Que o nitrato de sódio, ele vai estar dissolvido na solução, mas o cloreto de sódio vai formar o precipitado, tá? Então, como assim precipitado? Então, aqui nós temos uma reação do nitrato de prata com cloreto de sódio. O precipitado é exatamente esse sólido que vocês podem visualizar aqui no fundo, tá? Dessa imagem. Então, esse sólido aqui no fundo é o cloreto de prata, que por ele ter um KPS bastante baixo, a tendência dele é permanecer no estado sólido e não permanecer dissolvido, como é o caso do nitrato de sódio. E aí, a partir disso, nós podemos montar uma curva de titulação. Então, lembram da última aula? O que era a curva de titulação? É a representação gráfica, né, da reação envolvida durante a titulação. Então, por que é importante nós determinarmos a curva de titulação? Primeiro, que nós conheceremos a química, né, o processo químico envolvido nessa titulação, certo? E também nós podemos ter um controle analítico experimental muito melhor, né, fazendo essa curva de titulação em não fazer, né, em optar por não fazer a curva de titulação. Então, ela serve ela nos dá, por meio de cálculos, tá, uma visão melhor do experimento. Então, o que a gente faz lá experimentalmente, o que nós faremos experimentalmente, nós conseguimos observar por meio desse gráfico que chamamos de curva de titulação. Então, aqui nós temos uma situação. Então, olha só. Considere a titulação de 25 ml de uma solução de iodeto, tá? De concentração 0,1
molar ou mol por litro, com uma solução de prata de concentração 0,05 mol por litro. Muito bem, então essa é a reação que nós temos. Então, nós vamos verificar o quê? Nós temos lá o iodeto, ele estará no nosso Erlenmeyer. A prata, né, na forma de nitrato de prata, de solução de nitrato de prata, estará na nossa bureta, tá? E a reação que vai acontecer é basicamente essa aqui. Então, a prata, ao encontrar com os íons iodeto, vai formar um sólido chamado iodeto de prata, tá? Como que eu sei que ela é sólido? Porque o KPS dele é vezes 10 a menos 17. Então, qual é o parâmetro para eu saber se realmente vai formar um precipitado? Então, os melhores resultados são alcançados quando nós trabalhamos na formação de sólidos que tem o KPS sendo 10 a menos 10. Por exemplo, 5 vezes 10 a menos 10, né? Quando for menor que isso. Então, sendo menor que isso, nós temos a certeza que esse sólido vai ser formado, tá? Então, anotem isso que é bastante importante. Então, nós sabemos que é um KPS, né? Um ponto ideal para a formação desse sólido, no caso, o iodeto de prata, certo? Então, como que nós vamos montar esse gráfico? Então, lembra que um gráfico lá tem o eixo X, o eixo Y, tá? O nosso eixo X na curva de titulação, ela vai ser exatamente a concentração dos íons prata, no caso do titulante, tá? Dos íons prata, a concentração, conforme ocorre a reação, certo? E o nosso eixo X vai ser o volume adicionado, né, de nitrato de prata. Então, quanto que nós temos de volume? Então, isso vai acabar montando, então, nos dando essa curva de titulação, que é o modo da reação, tá? Então, nós temos aqui, já sabemos que realmente que esse iodeto, né, é um sólido estável, né, por conta da sua constante de equilíbrio. Então, primeiro, nós fazemos análise de 3 pontos. O primeiro ponto é antes do ponto de equivalência. Então, relembrando lá, o que é o ponto de equivalência? O ponto de equivalência é quando nós temos a concentração de titulante igual à concentração do titulado. Então, antes do ponto de equivalência, nós podemos calcular o que acontece. Então, como assim? Suponhamos, então, que dentro dessas condições, nós adicionamos 10 ml da solução de prata, certo? Pessoal, é bem importante que agora vocês vão tentando fazer as contas junto, tá? Porque é um processo de cálculos que vocês já conhecem, mas é importante vocês fazerem junto para vocês conseguirem ter essa percepção um pouco melhor, tá? Então, adicionamos lá 10 ml de prata nos 25 ml de iodeto, certo? Então, o que nós fazemos primeiro? Calculamos o número de mol que ainda não reagiu, né? De iodeto. Então, como que nós calculamos? Pegamos o número de mol inicial, que nós temos por meio do volume e da concentração da solução de iodeto, menos o número de mols da prata adicionado, que eu verifico por meio do quê? Do volume adicionado e a concentração. Muito bem. Então, em relação ao iodo, nós temos a concentração de 0,1 molar vezes o volume, que é 25 ml, menos a concentração da prata, que é 0,05, e o volume adicionado, que nesse caso foi 10 ml. Então, fazendo essa operação, nós temos aqui a quantidade de mol que não reagiu do quê? Do iodeto, né? Então, 0,02 foi a quantidade que não reagiu de mol do iodeto. Então, quer dizer, ainda está lá no Erlenmeyer essa quantidade que não reagiu. Segundo passo, nós vamos calcular a concentração. Então, lembra lá que a concentração é o quê?
né? Então, nós temos... deixa eu só pegar uma coisa. Então, lembra que a concentração é a molaridade igual o número de mol divididos pelo volume, né? Então, é isso que nós vamos fazer o cálculo agora. Então, nós temos o número de mol do iodeto, que nós calculamos aqui, que ainda não reagiu, e vamos dividir pelo volume, 0,035. De onde que eu tirei esse volume? Então, lembra que nós tínhamos 25 ml aqui no início, e adicionamos 10 ml, né, da solução de prata. Então, no total, nós temos 35 ml, transformando para litro, nós temos esse valor. Então, a concentração de iodeto é 0,057 mol por litro. Agora, nós calculamos a concentração dos íons prata. Por meio do quê? Por meio da equação do KPS. Então, a KPS é o quê? A solubilidade molar da prata, né, aqui na reação, e o iodo aqui da reação, certo? Nós sabemos, então, organizando essa reação, nós chegamos nesse valor, né? Então, passamos a prata para cá e o KPS para cá. Fazendo a conta do valor do KPS que nós já temos, que o enunciado deu, divididos pela concentração do iodeto, nós alcançamos a concentração da prata. Podemos parar por aqui? Até poderíamos, só que para representar graficamente, esse valor é um valor muito pequeno, tá? Então, nós só convertemos ele para um valor maior. Nós fazemos isso por meio do log. Então, como se fosse o pH, tá? Tiramos o log do valor da concentração e nós temos um valor maior, tá? Em relação à concentração dos íons prata. Então, vamos lá para a nossa curva, né? Para o nosso gráfico. Então, nós adicionamos 10 ml, né? Essa foi a concentração dos íons prata dentro do Erlenmeyer. E o log esse valor. Então, percebam, log 14 e o volume adicionado. Vejam aqui, que a nossa curva, ela se encontra nessa região. Então, nós temos nós tínhamos inicialmente uma concentração de 0,01 mol por litro de iodeto. Então, vejam, o que nós podemos interpretar disso? Que nós temos um excesso de iodeto ainda, né? Nós temos mais iodeto do que íons prata, ou de que até mesmo o próprio precipitado formado, certo? Então, se nós adicionarmos mais de 10 ml, nós repetimos todo esse cálculo, nós vamos achar o valor aqui para a concentração de íons prata. No meio, mais 10 ml, mais 10, mais 10. Então, percebam que nós podemos fazer isso. A curva de titulação, ela se dá por meio quê? Do cálculo da adição do titulante por meio da concentração dos íons prata. Tudo bem? E no ponto de equivalência? Então, lembra lá, o que é o ponto de equivalência? Ponto de equivalência é quando nós temos uma igualdade, né? Então, quando existe uma equivalência. Então, a quantidade... Então, qual que é a equivalência nessa reação? Que a quantidade dos íons prata seja igual à quantidade dos íons iodeto, certo? Nós sabemos que o KPS, né, dessa reação é 8,3 vezes 10 a menos 14. Então, primeiro, nós podemos calcular o volume do titulante nessa reação, para que eu chegue no ponto de equivalência. Então, como que nós calculamos isso? Também, nós podemos calcular o volume do titulante para saber já quanto que nós vamos adicionar, né? Então, de acordo com todos os dados que nós temos na prática, a gente já pode saber, então, o ponto de viragem ou o ponto final vai ser próximo quando, né, o volume de titulante estiver nesse valor. Então, isso nos ajuda muito na parte analítica, na questão experimental.
Então, para nós calcularmos o volume do titulante, veja, nós estamos adicionando solução. Então, o que acontece? Nós estamos diluindo, certo? De certo modo. Então, verifique. Então, para que eu calcule quanto que eu tenho que adicionar de titulante para chegar no ponto de equivalência, eu preciso saber quanto que eu tenho de prata, tá? A quantidade de mols de prata, quando que ela vai ser igual à quantidade de mols de íon iodeto. Certo. Então, como que eu sei? Eu sei que 0,1 mol, que é a mol por litro, que é a concentração dos íons iodeto, né? Eu tenho 25 ml disso. Isso representa quantos mol, né? Então, concentração vezes volume, eu tenho o número de mol. Então, eu sei que é 2,5 vezes 10 a menos 3. Muito bem. Aí, vejam, que eu preciso saber que volume que eu adiciono para ter essa concentração dos íons prata. Então, quem está multiplicando passa dividindo. Então, eu sei que eu preciso adicionar 50 ml de nitrato de prata para que eu chegue na equivalência, no ponto de equivalência, certo? Da curva de titulação. A segunda etapa é calcular a concentração dos íons prata. Então, nós temos o KPS, né? Nós sabemos lá o valor do KPS. Eu não sei quanto tem de prata e não sei quanto tem de íons iodeto, certo? Então, aqui, né? No momento da equivalência, eu sei que os dois precisam ser iguais. Então, eu vou encontrar essa concentração. Então, nós substituímos o valor do KPS. Como eu não sei, eu coloco um X. Como eu também não sei a concentração, eu vou representar pelo X. Então, X vezes X, X ao quadrado, certo? Então, X ao quadrado de quem? Do valor do KPS. Então, lembra que para eu encontrar o valor de X, quando ele está na forma exponencial, nós tiramos a raiz. Tirando a raiz, nós chegamos nesse valor. Então, esse é o valor, o quê? Da concentração de prata. Então, quando nós adicionamos 50 ml, nós temos essa concentração. Por forma de representação em números maiores, nós tiramos o valor de log dessa concentração e chegamos a esse valor 8. Então, olha só, continuando o nosso gráfico. Então, quando nós adicionamos 50 ml, nós temos um logaritmo, né? Uma operação P da concentração em 8. Então, o que significa isso? É o nosso ponto de equivalência. Percebem essa reta aqui? Significa que a quantidade dos íons prata mais é igual à quantidade dos íons iodeto. Ou seja, nós temos todo o sólido formado aqui. O que eu adicionar a mais de padrão, né, de reagente, de titulante, o que eu adicionar mais vai ser um excesso, que é o que nós vamos ver aqui após o ponto de equivalência. O que acontece depois do ponto de equivalência, então? Olha só, suponhamos que nós adicionamos 52 ml. Eu sei que 50 ml, todos os íons iodetos reagem com a prata e formam o sólido. Todos. A partir disso, o que nós vamos ter? Então, digamos que nós adicionamos 2 ml a mais. Então, quanto de prata nós adicionamos? Então, vamos verificar aqui. Eu sei que nós adicionamos 1 vezes 10 a menos 4 mol de prata, né? Então, 2 ml vezes a concentração da prata. Qual que é a concentração desses íons? Então, lembra lá, a concentração é número de mol divididos pelo volume da solução. Então, o número de mol nós encontramos 1 vezes 10 a menos 4 divididos pelo volume, né? Esse volume veio da onde? Dos 25 ml que eu tinha lá no início, mais os 52 ml adicionado, tá? Percebam assim, pessoal, que nós vamos adicionando solvente. Então, esse volume, no cálculo de concentração, precisa ser contabilizado o volume total. Então, nós chegamos nessa concentração de 1,3 vezes 10 a menos 3 mol por litro de prata. Convencionando, então, num valor que eu possa representar no gráfico, tirando o log, nós temos 2,9.
Então, chegando lá no nosso gráfico de novo, percebam, diminuiu, né? Temos menos a concentração, 2,9, e um volume de 77, ok? Opa, desculpa, esse volume é de 52, né? Mais ou menos aqui nessa região. Percebam que nós ultrapassamos o ponto de equivalência. Então, o que isso significa? Nós não temos mais iodeto e sim excesso de prata. Então, vejam só, temos o ponto de equivalência. Antes do ponto de equivalência, nós temos excesso de iodeto, ou seja, excesso de analito. Depois do ponto de equivalência, nós temos excesso de titulante, né? Que é, nesse caso, os íons prata. Então, esse gráfico nos representa, gente, a reação acontecendo, certo? Então, olha só, o nosso ponto era essa concentração, 0,01. Mas se usasse uma concentração, uma solução mais concentrada, vejam que nós teríamos concentrações maiores, mas em determinado ponto nós chegamos numa constante aqui. Se nós usássemos uma concentração menor de titulante, em determinado momento nós chegamos numa constante também. Então, percebam que o ponto de equivalência independente da concentração, ela vai se dar na mesma região, tá? Numa mesma região que vai acontecer o que? A igualdade da quantidade de titulante com o titulado. E aí que nós podemos saber a concentração do analito numa amostra. Tudo bem? Pessoal, eu sei, não se assustem, a sequência é um pouco comprida, porque nós fizemos 3 cálculos, percebam, tá? Passo a passo, bem com calma, dos 3 cálculos. Então, por isso que acaba ficando um pouco mais extenso, tá? Mas nós vamos praticar isso, não se preocupe. Então, aqui tem um exercício, tá? Exatamente como a gente fez aqui no exemplo, com outras substâncias, tá? E outras concentrações. Esse exercício tá para vocês treinarem esse raciocínio agora. E na próxima aula, o que nós vamos trabalhar? Né? Então, a determinação da concentração de analito. Então, eu já fiz a minha curva de titulação, maravilha. Então, agora nós vamos partir o quê? Para amostras, tá? Para amostras reais. Então, relacionando mais com a utilização da técnica em amostras reais, tá?